Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí mais uma vez me assistindo. Eu sou o professor Alan, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos resolver e aprender com o tema de cálculo vetorial e integral. Muito bem, pessoal, vamos abrir a nossa lista com a questão de número 1. Prova da Itaipu de 2019 para profissional de nível universitário júnior da banca Funpar. O acesso ao Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica é realizado através de uma senha numérica. Diariamente, os membros do diretório recebem uma mensagem com um problema de cálculo a ser resolvido para a obtenção da senha do dia. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a senha do dia para o problema. Calcule a integral dupla da região R de 3y menos 2x ao quadrado da DA, se a região R for a região que consiste em todos os pontos x e y para os quais x está no intervalo entre menos 1 e 2 e y está no intervalo de 1 a 3. Muito bem, pessoal, a gente precisa compreender o seguinte. Essa região aqui, vai ser a nossa região de integração dessa função aqui, pode ser descrita como sendo essa região aqui, ok? Então a gente tem que ver que, eu vou fazer aqui do zero para a gente. A gente tem aqui nosso plano cartesiano, ok? Aqui o eixo x e aqui o eixo y, e a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que o eixo x vai variar de menos 1, no caso, o valor de x vai variar de menos 1 até 2, ok? Então, vai ser representado por essas retas aqui, x igual a 1 e x igual a 2, né, nesse intervalo. E a região y vai variar de 1 até 3, vão ser essas duas retas aqui. Então, a região de integração é justamente a região que respeita esses limites aqui. Y entre 1 e 3 e x entre menos 1 e 2, que vai ser justamente essa região aqui, ok? Que é o que estamos vendo aqui. Isso vai delimitar para a gente quais são os nossos limites de integração. Então, os limites de x, que eu escolhi como sendo a última integral, vai ser de menos 1 até 2. E os limites do dy, que vão ser meu y, vai ser a primeira integral, que vai ser de 1 até 3. Então, se a gente resolver, a gente vai perceber o seguinte. A integral aqui, como é uma subtração, a gente pode separar em duas integrais em relação a dy. Então, isso aqui vai ser a integral dy, integral dy. Perceba que a gente vai manter aqui os mesmos limites de integração. Então, a integração aqui de 3y, de 1 a 3, o y, a integral de y, se vocês lembrarem, integral de y dy, vai ser y ao quadrado sobre 2. E a integral aqui, como aqui eu não tenho y, é como se isso aqui fosse representasse uma constante. E a integral da constante dy é a constante vezes y. Claro, né? Eu não estou esquecendo aqui de somar com a constante aqui no final, ok? Mas é porque aqui eu tenho os limites de integração estabelecidos, então eu não preciso somar com a constante, tá? Então, realizando essas integrais, eu vou avaliar elas de 1 até 3, que vai ser pegar aqui o valor de y, substituir por 3, menos o valor de y, substituído por 1. Que aí teremos essa expressão aqui e teremos essa expressão aqui. Vai sobrar para a gente uma relação 12 menos 4x ao quadrado. E agora eu vou estar integrando com relação a x. Integrando com relação a x, aqui vai ser uma integral da constante. Ok? Eu vou de novo separar em duas integrais, porque isso é uma subtração. Então aqui vai ser a integral dessa constante, que vai valer essa integral 12x, que é isso que estamos vendo aqui. E essa integral vai valer 4x ao cubo sobre 3, ok? Que é o que estamos vendo aqui. Então, avaliando de menos 1, ok? Isso aqui é um menos 1, até 2, vamos encontrar essa relação. Aqui vai ser 12 vezes 2 menos menos 1, ou seja, 12 vezes 3. E aqui vai ser menos 4 sobre 3 vezes 2 ao cubo menos menos 1 ao cubo, ok? Que vai ser 8 vezes menos 1. Ou, perdão, 8 mais 1, que vai dar 9. Então, isso vai dar 4 vezes 9, no caso, menos 4 vezes 9, sobre 3. Corta aqui, vai dar menos 4 vezes 3, que dá 12. Então, vai dar 36 menos 12, que vai dar 24. Ou seja, a senha para acessar esse portão vai ser 24, o nosso gabarito vai ser a letra C. Muito bem, pessoal, seguindo agora para a questão de número 2. Prova do IFPB de 2018 para profissional de ensino básico da banca IDECAM. Calcule o valor da integral dupla na região R de 3x mais 4y² dA, em que R é metade da circunferência limitada por dois círculos concêntricos de raio inferior igual a 1 e raio superior igual a 2. Gente, essa aqui deu um pouquinho de nó na cabeça, tá? Porque a descrição não está muito clara.
ele quer a metade da circunferência limitada por dois ciclos concêntricos. Veja, uma circunferência limitada por dois ciclos concêntricos não faz muito sentido, tá certo? O que na verdade ele queria dizer provavelmente foi a metade de uma coroa circular limitada por dois círculos concêntricos de raio inferior a 1 igual a 1 e raio superior igual a 2. Ou seja, ele tinha isso aqui, ok? X, Y. E aí, ele tinha uma circunferência, eu vou tentar desenhar o melhor jeito que eu conseguir aqui, e uma circunferência aqui. A circunferência interior é de raio 1 e a exterior é de raio 2, ok? Isso é uma coroa circular, não uma circunferência, ok? E ela é metade da circunferência. O que não temos informação, se ela é a metade nesse sentido superior ou se ela é a metade nesse sentido aqui, ok? Então, a gente vai supor que ela representa essa metade aqui superior, porque a questão não deu para a gente mais dados com os quais a gente poderia trabalhar, ok? Mas vamos supor que, como ele não deu mais dados, ele quer essa região aqui no nosso problema, ok? Que vai ser justamente essa região aqui limitada. Então a gente vai não trabalhar com coordenadas retangulares, mas com coordenadas polares, porque é muito mais simples o limite de integração, porque aqui a gente teria que dividir em 3 limites de integração se fossem com coordenadas polares. Eu teria que fazer um integral para essa região, que seria o integral de 0 até essa semicircunferência aqui. Depois, nessa região aqui no caso seria a integral de -2 até -1, que seria nessa região. Depois seria o integral entre essas duas circunferências, que seria a região de -1 até 1. E depois eu teria a integral de 0 até, de novo, essa circunferência, que seria a integral de 1 até 2. Como não seria muito prático fazer assim, é muito mais prático fazer a transformação para coordenadas polares. Como é que é essa transformação? Ok? O meu dA em coordenadas retangulares é o dy dx, ok? E representa esse quadradinho aqui. Já o meu dA nas coordenadas polares é dado por isso aqui. De onde é que vem isso? Isso vem dessa transformação de coordenadas. O meu valor de x, ele vai ser o valor de um raio r qualquer, ok? Seja aqui um raio r qualquer e aqui um ângulo θ qualquer. O meu valor de x é referente a essa projeção de r no eixo x, ou seja, r cosseno de θ, tá? E o meu valor de y é a projeção desse r no meu eixo y, ou seja, r seno de θ. E aí, se observarmos um elemento de área em coordenadas polares, é esse elemento aqui, em que você vai ter esse comprimento vai ser, considerando aqui radianos, ok? A gente tem que lembrar de que, quando a gente está falando com ângulo em radiano, o comprimento de circunferência, ok? Se aqui for um certo raio R, e eu quero saber esse ΔS aqui, sabendo que isso aqui é um ângulo θ, ok? O meu ΔS vai ser igual a R vezes o ângulo θ, que é justamente o que acontece aqui. Se eu quero saber esse ds aqui, minha área seria então dr vezes ds, esse ds vai ser justamente o dr vezes r dθ, que seria o meu Δθ aqui no caso, né? R Δθ. Então, a gente faz esse elemento de área como sendo o meu novo dA da integração. Então, ao invés de eu utilizar dA aqui, dy dx, a gente vai usar r dr dθ ou r dθ dr, dependendo da ordem que a gente escolher fazer a nossa integral. Então, perceba que o nosso limite de integração agora vai mudar. Eu não vou ter mais limite de integração em x e y. Eu vou ter um limite de integração em r e em θ. Então, perceba que r vai variar de 1 até 2. Então, o meu limite de integração é de 1 até 2. Perceba que são limites muito mais simples, tá? E o meu limite de θ vai ser de 0 graus, que seria esse ponto, até 180 graus, ou, mais especificamente, π radianos, ok? Então, veja, com essa mudança de variável, a gente gerou uma simplificação na operação que a gente faria. Agora, o nosso próximo passo é, onde tem x, substituir por r cosseno de θ, e onde tem y, substituir por r seno de θ. Então, faremos isso. Aqui vai ficar 3 vezes r cosseno de θ, e aqui vai ficar 4 vezes r ao quadrado seno ao quadrado de θ, porque aqui era y ao quadrado. Lembrando que agora o meu dA eu vou substituir por r dr dθ. Então, esse r eu vou passar multiplicando aqui pela distributiva. E eu vou ter aqui 3r ao quadrado, cosseno de θ, mais 4r ao cubo, seno ao quadrado de θ. Perceba que a primeira integral que eu vou realizar
são com os limites de integração aqui de dr, então por isso que eu vou realizar em dr, beleza? Eu posso trocar essa ordem? Claro, mas para mim foi mais conveniente fazer dessa forma. Se para você não for tão conveniente, você preferir começar por θ, fica à vontade, ok? Então, integrando aqui, a gente vai separar, porque isso aqui é uma soma, beleza? Então a gente vai separar em duas integrais, nos mesmos limites de integração, e eu vou integrar somente para r. Ou seja, cosseno de θ e o 3 aqui o 4 e o seno ao quadrado de θ, vão ser considerados constantes. E aí, para fazer isso, a gente vai ter que a integral de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3, e a integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4. Esse cara vai cortar com esse cara vai cortar com esse. E aí eu vou fazer agora a avaliação de r ao cubo igual a 2, menos r ao cubo igual a 1. E aqui a mesma coisa, r à quarta. No caso, o r igual a 2, né, vai ficar 2 à quarta, e aqui vai ficar 1 à quarta. Aqui vai ficar 2 ao cubo, menos 1 ao cubo, 2 à quarta, menos 1 à quarta. E aí teremos essa relação aqui. 2 ao cubo menos 1 ao cubo vai ficar 8 menos 1. E aqui 2 à quarta menos 1 à quarta vai ficar 16 menos 1. Ou seja, 7 cosseno de θ mais 15 seno ao quadrado de θ. Beleza? Agora minha integração vai acontecer em θ. Então, como isso aqui é uma soma, eu vou separar em duas integrais. A primeira integral dá para resolver diretamente, tá? A integral do cosseno é o seno de θ, ok? Inclusive, vou colocar daqui a pouco um ciclozinho que a gente consegue diferenciar bem, que pode ser muito útil para você decorar, que é como é que funciona a integral do seno, ou integral do cosseno, e por aí vai. E também a derivada do seno e a derivada do cosseno. Beleza? Já a integral do seno ao quadrado já é um pouquinho mais complicada. Não tem como você resolver diretamente a integral do seno ao quadrado. O que você pode fazer é realizar uma transformação. Você tem que lembrar das relações trigonométricas e lembrar que seno ao quadrado de θ é a mesma coisa de 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2. E aí fica muito mais simples. Isso aqui vai virar 1 sobre 2, né? Posso escrever assim, 1 sobre 2, menos cosseno de 2θ sobre 2. E aí eu vou poder separar. Isso aqui é 15, né? Esse 15 eu coloquei para fora da integral. Vai ser 15 vezes 1 sobre 2, menos 15 vezes cosseno de 2θ sobre 2. Como é que eu resolvo essa integral? Essa aqui é fácil. Essa aqui vai ficar 15 vezes 1 sobre 2, então vai ficar 15 sobre 2, vezes π menos zero. Por que π menos zero? Porque, como isso aqui é uma constante, isso vai ser 1 sobre 2 θ de 0 até π. Beleza? Que é, que é essa integral aqui. Beleza? Aqui ficava fácil, a gente já sabia que isso era 7 seno de θ, porque a integral do cosseno é o seno. E aí o nosso trabalho é esse. Eu vou pegar e fazer uma transformação de variável. Eu vou dizer que 2θ é igual a u. E, portanto, du dθ, né, se eu fizesse a derivada, du dθ seria igual a 2. Aí eu vou e passo dθ para cá, multiplicando, e eu vou ter que du é igual a 2 dθ. Se eu passar o 2 dividindo, eu vou ter que dθ é igual a du sobre 2. Se dθ é igual a du sobre 2, onde tem dθ na minha integral, eu vou substituir por du sobre 2. E onde tem 2θ, que foi a transformação que a gente fez, eu vou substituir por u. E aí esse 2 vem para fora, e aí essa integral é bem simples de resolver. A integral do cosseno, ok? A integral do cosseno é o seno. E aí só para a gente tentar se lembrar, tá? Você vai escrever aqui, ó, seno de θ, cosseno de θ, menos seno de θ, menos cosseno de θ. Beleza? A derivada do seno é o cosseno. Então, a derivada do cosseno é o menos seno. A derivada do menos seno é o menos cosseno. E a derivada do menos cosseno é o menos seno. E a integral? A integral faz o caminho contrário. A derivada do cosseno, ou a integral do cosseno é o seno. A integral do seno é o menos cosseno. A integral do menos cosseno é o menos seno. E a integral do menos seno é o cosseno. Então, esse ciclo no sentido horário é o ciclo da derivada. E o ciclo aqui, eu vou escrever aqui melhorzinho, no sentido anti-horário, ok? É o ciclo da integral. Então, se você tiver com alguma dúvida para lembrar qual é a integral do seno, ou qual é a derivada do seno e por aí vai, você pode fazer esse ciclo, ó, seno, cosseno, menos cosseno, e aí você sabe, no sentido horário, derivado, no sentido anti-horário, a integral. Meio que a integral desfazendo a derivada, ok? Então, a gente vai encontrar aqui que a integral do cosseno, como a gente já viu, é o seno. Se a integral do cosseno é o seno, vai ficar aqui seno de u. Como u vale 2θ, a gente já determinou aqui, se u vale 2θ, então vou substituir aqui u por 2θ. E vou avaliar de 0
até π. O que é que vai sobrar para a gente? A gente vai ter, então, essa expressão aqui. 7 seno de θ avaliado de 0 a π, mais 15 sobre 2 θ avaliado de 0 a π, menos 15, não podemos esquecer desse 15, que ele estava multiplicando a integral, sobre 4, seno de 2θ. O que é que a gente vai ter? Seno de π é 0, menos seno de 0, que é 0. Então vai ser 0, 7 vezes 0 menos 0, isso aqui vai para 0. 15 sobre 2, π menos 0, que vai dar 15 sobre 2 vezes π. Menos 15 sobre 4 vezes seno de 2π é 0. E seno de 0 também é 0. Então 0 menos 0, que vai dar 0. Ok? Isso vai dar aqui 15π sobre 2, que é o gabarito da nossa questão, letra C. Muito bem, pessoal. Seguindo agora para a questão de número 3, prova da Petrobras de 2018, para profissional de nível superior da banca Sesgran Rio. Seja a minha função vetorial de R2 em R2 o campo vetorial definido por f de xy igual a p de xy, q de xy, que seria a minha coordenada x, né, o meu vetorzinho, e aqui no meu vetor j, sendo dado por essas expressões aqui, essa e essa. E sendo A o intervalo de A até B pertencente ao R2, uma curva simples diferenciável tal que, alfa de A, ok, que é o primeiro ponto, seria 0, 1, e alfa de B seria o segundo ponto, 1, 0. Ele quer o seguinte, quanto vale a integral de linha desse campo vetorial, ok, dentro dessa curva, integral de A até B, desse campo vetorial. Gente, vamos lá. Perceba que ele não informou para a gente qual campo. Ele informou ponto inicial e ponto final. Quando a questão informa para a gente ponto inicial e ponto final, isso é um indício de que a gente está diante de um campo vetorial conservativo. O que é um campo vetorial conservativo? Um campo vetorial conservativo é um campo que ele é formado através do gradiente de uma função escalar. Ou seja, todo campo conservativo, ele na verdade é um campo gradiente, de um campo escalar, tá certo? Ou seja, o nosso papel então vai ser verificar se f é um campo conservativo. Como é que eu sei se f é um campo conservativo? A gente tem que lembrar que num campo escalar, ok, se eu tenho um f, uma função de duas variáveis, ok, essa função f de xy é tal que as derivadas parciais de segundas, por exemplo, de x, de f, em relação a x e depois em relação a y, tem que ser igual à derivada parcial de f em relação a y e depois em relação a x. Ou seja, se eu derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y, isso tem que dar o mesmo resultado de se eu derivar em relação a y em relação a x. Como o campo f seria, né, um campo escalar, um campo gradiente, isso significa que o campo f já é dado por f de xy, já é dado por del f, del x aqui, e aqui del f, del y, de modo que f de xy já é o gradiente de f. Se vocês se lembrarem, o campo gradiente, por exemplo, se eu tenho um gradiente aqui de f de x, y, z, isso aqui a gente denota como sendo fx, fy e fz, em que fx é igual a del f, del x, fy é del f, del y, e fz é igual a del f, del z. Beleza? Ou seja, derivadas parciais em cada uma das variáveis. Como nesse caso aqui, esse campo eu estou assumindo que ele seja, então, se eu tomar essa derivada agora com respeito a y, que seria fazer essa operação, ela tem que ser igual a essa derivada tomada agora com respeito a x. Então, quando você quiser fazer um teste para saber se um campo ele é conservativo ou não, você pega o elemento referente ao eixo x, que seria o meu p, e deriva ele com relação a y. E você vai pegar o elemento referente ao eixo y, que seria o q, e o deriva com respeito ao eixo x. E aí você vai conseguir verificar se eles são iguais. Se forem iguais, será um campo conservativo. E é isso que nós vamos verificar agora. Se eu pegar minha expressão de p, que vale e elevado a y menos 3x ao quadrado y ao quadrado mais 6x, e derivar com relação a y, eu vou encontrar o quê? E elevado a y vai ficar elevado a y. 3x ao quadrado y ao quadrado, eu vou derivar o y. A derivada de y ao quadrado é 2y.
Então, esse 2 vai multiplicar com 6, vai ficar menos 6x ao quadrado y. O x é tratado como constante. E mais 6x. Como x é uma constante, por aqui, a derivada dela dá zero, com respeito a y. Eu vou encontrar essa expressão aqui. Fazendo a mesma coisa, eu vou encontrar que del Q, del x, vai ser igual a derivada de x vezes e elevado a y, menos 2x ao cubo y, menos 1. Então, derivando com respeito a x, como e elevado a y vai ser uma constante, a derivada de x vai valer 1, né? Vou trocar aqui para certinho. Vai valer 1. Então, vai ficar 1 vezes e elevado a y, que é o próprio e elevado a y. E aqui vai ficar, ó, perdão, aqui eu cometi um erro, tá? Aqui deveria ser 6, tá certo? Isso vai ficar 2 vezes x ao quadrado vezes 3. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, ok? 6x ao quadrado, y. E aqui, como é uma constante, a derivada vai a zero, tá? E aí perceba que esse resultado é exatamente igual a isso. O que prova pra gente que F é um campo conservativo. Tá, legal. E daí? Para que eu preciso saber se F é um campo conservativo para resolver o problema? Eu ainda tenho a situação em que eu não tenho o caminho pelo qual vai seguir para poder fazer minha integral de linha. Aí que tá. O ponto é, quando meu campo é um campo conservativo, a integral de linha não depende do caminho, depende só dos pontos inicial e do ponto final. Dessa forma, se ele é conservativo, para eu poder calcular, eu vou ter que utilizar aqui essa regrinha aqui. Se esse campo F for um campo conservativo, ou seja, se for o gradiente de F, dl, isso é a mesma coisa de se eu quiser calcular essa integral, basta eu pegar a minha função avaliada no ponto B menos a minha função avaliada no ponto A. E isso já vai ser o valor da minha integral. Ou seja, eu preciso descobrir quem é a minha função, dado que eu sei o gradiente dessa função. Tá certo? Como é que eu faço para descobrir essa função? Ora, eu sei que o meu campo vetorial f é o gradiente da minha função f'zinho. Ou seja, esse carinha aqui, que é a minha derivada parcial de f com respeito a x, é essa expressão, ok? Então, para eu encontrar o valor original, basta eu integrar com respeito a x. Integrando isso com respeito a x, isso aqui é uma constante, vai ficar o x multiplicado. Isso aqui vai ser x ao quadrado. Isso aqui é constante, isso aqui é constante. Vai ficar x ao cubo sobre 3, vezes o y ao quadrado, né? E vezes o 3 aqui. E aqui vai ficar 6x. A integral disso vai ser 6x ao quadrado sobre 2. Beleza? Como eu não tenho meus limites de integração, eu preciso colocar uma constante. Agora, o cuidado que vocês têm que ter é o seguinte. Essa constante que eu vou adicionar, ela é constante somente com respeito a x. Eu não posso garantir que ela é uma constante com respeito a y. Dessa forma, eu tenho que colocar como sendo uma g de y pura. E aí, veja, eu vou pegar isso e vou derivar com respeito a y. Por quê? Se isso aqui é a minha função original, se eu derivar com respeito a y, tem que dar igual a esse elemento aqui. Ok? Então, derivando com respeito a y, eu vou achar essa relação aqui. X elevado a y menos 2x ao cubo y mais a g' de y. Ok? Como é uma função de y, eu consigo derivar com relação a y. E isso tem que ser igual a essa expressão aqui. O que é que eu vou fazer? Se esse elemento é igual, eu vou cortar. Se esse elemento é igual, eu vou cortar. Vai sobrar aqui g' de y é igual a menos 1. Integrando dos dois lados com respeito a y, eu vou achar, se eu integrar g' de y, eu acho gy. Isso vai ser igual a menos y. Ok? Porque a integral de menos 1 é igual a menos y. Ok? Que é menos 1 vezes y, então dá menos y. Portanto, a minha f de x, eu já encontrei meu g de y, então consigo substituir aqui. A minha f de x vai valer exatamente isso. No caso, minha f de xy. E aí, se eu quiser calcular a integral, basta pegar o ponto final, que é o ponto 10, menos o ponto inicial, que é o ponto 01. Substituindo, fazendo substituições algébricas aqui, vamos encontrar que essa integral de linha vale 5. E o nosso gabarito é a letra E. Beleza, pessoal? Indo agora para a questão de número 4. Prova do IF-Sul de 2018 para profissional de ensino básico da banca DES IFSU. Seja F 2ZI mais 4XJ mais 5YK e C a curva de intersecção do plano Z igual a x mais 4 com o cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, orientada no sentido anti-horário. O valor da integral de caminho fechado sobre a curva C vale tanto. Então ele deu para a gente o campo vetorial, que tem essa expressão aqui, e deu para a gente a curva de intersecção do plano Z com esse cilindro. Essa é a curva fechada que ele vai querer que a gente calcule. Então, vamos entender que curva é essa, tá?
A gente vai fazer aqui o plano 3D, ok? Aqui. Esse aqui vai ser o eixo X, aqui vai ser o eixo Y. Perceba que isso é um cilindro de raio 2 centrado no ponto 00. Então, meio que o cilindro vai ser isso aqui. Isso é a circunferência, o cilindro se estende para cima infinitamente e para baixo infinitamente. Ele fala que isso vai estar apoiado no plano z igual a x mais 4. Z igual a x mais 4 é meio que como se fosse o plano z igual a x mais 4. É como se fosse uma reta. Então você tem o ponto. Quando x igual a 0, z igual a 4. Ponto 4 aqui. Quando x igual a 1. Quando z igual a 0, x igual a menos 4. Então, mais ou menos para cá. Então, você vai traçar uma reta e você vai ter que o seu plano se estende para cá infinitamente, ok? Paralelo ao eixo y e para cá infinitamente. Então, a intersecção vai ser essa circunferência aqui. Não sei se está muito clara a visualização, mas ele quer que o meu campo vetorial seja, a integral de linha seja em cima dessa superfície aqui dessa curva que é dada pela intersecção entre essa superfície e essa outra superfície. Beleza? Mas é muito difícil calcular a integral de linha desse jeito. Como é que a gente vai fazer, então? Transformação para coordenadas cilíndricas. Ok? Qual é a nossa transformação que a gente vai fazer? A gente vai ter que lembrar que x é igual a r vezes cosseno de θ e y é igual a r vezes seno de θ. Beleza? Na verdade, não é coordenadas cilíndricas, não. É só parametrização normal mesmo, sem ser coordenadas cilíndricas. A gente vai ter o seguinte. Se eu substituir essa parametrização aqui, eu vou perceber que vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui vale 1, que a gente sabe. Então eu consigo determinar que o meu r é um valor fixo, ou seja, r vale 2. Assim, minha parametrização é x igual a 2 cosseno de θ e y igual a 2 seno de θ. Mas como é que eu parametrizo z? Ora, eu sei que z é igual a x mais 4. Se eu já parametrizei o x, então eu consigo parametrizar o z da seguinte forma. Z vai ser igual a 4 mais 2 cosseno de θ. Dessa forma, eu tenho agora x, minha parametrização é x em função de θ, y em função de θ e z em função de θ. E com isso, eu consigo pegar meu campo vetorial e também parametrizar. Ou seja, meu campo vetorial em função de θ, ele vai valer 2 vezes z, 4 mais 2 cosseno de θ, na direção I, tá certo? 4 vezes 2 cosseno de θ, ok? Na direção J. E 5, 2 seno de θ na direção K. Então, esse seria o meu campo vetorial parametrizado em θ. E como ele quer uma curva fechada, θ vai ser de 0 a 2π, e ele quer no sentido anti-horário. Então, vai ser de 0 a 2π. Se ele quiser no sentido anti-horário, seria de 0 a menos 2π. Beleza? Então, o nosso caminho fechado vai ser esse vetor aqui. E aí, para poder calcular a integral de linha, eu tenho que lembrar que a integral de linha é a integral de f dr, que é a mesma. E aí, pelo parâmetro, isso vai ser integral de f de θ vezes r' de θ dθ. Essa é quando eu parametrizo todos os meus elementos da integral. Beleza? Então, para encontrar o r' de θ, que seria, no meu caso, meu drzinho aqui, eu preciso derivar com respeito a θ, e eu vou encontrar essa derivada aqui. E aqui é a transformação que eu faço com respeito a... perdão, eu esqueci de multiplicar por 2. Então seria 8 mais 4 θ, né? Eu esqueci aqui de multiplicar por 2. Esse 2 aqui está multiplicando tudo isso. Agora sim. Então seria aqui 2 vezes 4. É basicamente a substituição que eu fiz na página anterior. E aí vamos ter esse campo vetorial. E aí vamos fazer a nossa integral. Que a integral consiste em, primeiro eu faço o produto escalar desses dois vetores, e aí integro com relação a θ. O produto escalar desses dois vetores vai dar essa expressão toda aqui. Eu sugiro você pausar e ver passo a passo como é que foi feito. Então é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse aqui. Ok? Então, fazendo as simplificações adequadas, eu vou encontrar essa integral aqui. Ok? E essa integral aqui é mais simples de resolver. Eu sei que, e aqui eu vou usar um artifício seguinte. Eu sei que, tá vendo que a integral de 0 até 2π, toda vez que eu estiver integrando um ciclo completo de θ,
desde que isso seja um seno ou um cosseno de θ ou de 2θ que seja, tá certo? Sempre que for um ciclo completo. Então, nesse caso aqui, ó, o seno de θ, se θ varia de 0 a π, isso representa um ciclo completo, beleza? Se θ agora varia de 0 a 4π, porque aqui é 2θ, então isso representaria dois ciclos completos. Qual é a questão em cada um desses aqui? O mesmo vale para esse aqui, ok? Esse aqui vai ser dois ciclos completos também. Seria algo assim. Assim. Qual é a questão aqui? A integral, em qualquer um desses exemplares aqui, vai sempre dar zero, toda vez que forem um ciclo completo, dois ciclos completos, que seja. Então eu não preciso continuar com a conta. Isso vai dar zero. Isso vai dar zero. Sobra o quê? E esse aqui também vai dar zero. Sobra apenas a integral desse aqui. Então isso é um adianto para quando você for fazer esse tipo de conta. Quando você está fazendo conta e você está vendo que a integral é um ciclo completo, de um seno ou de um cosseno, que seja, tá? Ou vão ser n ciclos completos, você já consegue eliminar essa parcela da sua integral, porque o resultado vai dar zero. Então isso aqui dando zero, isso aqui dando zero, isso aqui dando zero, sobra a integral de 1 sobre 2. E a integral de 1 sobre 2 de θ vai ser menos 4, não posso esquecer desse menos 4 sobre 2 aqui, de 0 a 2π. Então, menos 8π sobre 2 vai dar menos 4π. O gabarito da gente vai ser a letra. Muito bem, pessoal. Vamos agora para a questão de número 5. Prova da Copergás de 2016 para o cargo de engenheiro da banca FCC. A função escalar f de xyz, com essa expressão aqui, igual a 7, tendo um ponto P0 da sua superfície, o vetor gradiente paralelo a 4, 7, 4. Pede-se para determinar o ponto P0 tal que a derivada da direção máxima na direção 1 menos 1, 1 seja raiz de 3 sobre 3. Então, gente, a gente vai falar agora sobre o vetor gradiente. Perceba que isso aqui é uma superfície de nível, beleza? Por que é uma superfície de nível? Porque eu tenho uma função igual a uma constante. Vamos ignorar esse fato por enquanto. Vamos primeiro calcular o gradiente dessa função. Calcular o gradiente dessa função, já explicamos, é você tirar a derivada parcial com relação a x, depois a y, depois a z. Então, tá aqui as expressões referentes às derivadas parciais retiradas e fx vale isso, fy vale isso aqui e fz vale isso aqui. Então, se eu quiser calcular o gradiente da minha função neste ponto P0, basta eu substituir onde tem x, y, z pelas coordenadas x0, y0 e z0, que como a gente pode ver são desconhecidas. E a gente sabe que é um vetor paralelo a 4, 7, 4. O que significa ser paralelo? Que ele é um vetor que ele é proporcional a essas coordenadas, mesmo que não seja igual. Então a gente denota isso como uma constante lambda multiplicada pelo meu vetor. Ok? E aí a gente vai resolver essa igualdade, ou seja, essa expressão tem que ser igual a lambda 4, essa expressão aqui tem que ser igual a lambda 7 e essa expressão tem que ser igual a lambda 4. Então aqui a gente vai ter um sistema linear e, ao resolver esse sistema linear, sugiro que você passe e veja os passos da resolução, a gente vai encontrar esse resultado. Z igual a lambda, y0 também igual a lambda e x0 é igual a lambda. Faz sentido. Por quê? A gente tem aqui 3 equações e 4 variáveis, x0, y0, z0 e o próprio lambda. Então a gente vai ter uma solução com 1 grau de liberdade. Ou seja, 3 variáveis em função de uma única, que é o resultado que a gente encontra. Ou seja, eu posso reescrever então que meu ponto P0 é um ponto igual a lambda, que é um valor que eu não conheço ainda, vezes 1, 1, 1. Dos resultados aqui, a gente já consegue ter uma ideia de que ponto seria esse. Seria o próprio P0 igual a 1, 1, 1. Beleza? Mas vamos ter certeza. Pode ser que tenha alguma surpresinha por aí. Como é que a gente tem essa certeza? Tá vendo que isso aqui é uma superfície de nível? Vamos recobrar. Eu preciso, então, que esse ponto P0, esse lambda aqui, satisfaça essa superfície de nível. Para satisfazer, eu preciso que seja x igual a lambda, y igual a lambda, e z igual a lambda. Então, onde tiver x, y, z, vou substituir por lambda e eu vou ficar com essa expressão aqui. Ou seja, eu vou pegar isso, onde tem x, y, z, substituir por lambda e vou ter essa expressão. Resolvendo essa expressão, eu vou encontrar o seguinte resultado. Lambda é igual a mais ou menos raiz quadrada de 14 sobre 15. O que já dá pra gente um sinal de alerta que não tem nenhum aqui. Ou seja, a partir daqui, você já diria, essa questão meio que está anulada, tá certo? Ou então, ou está anulada, ou ela tem algum erro de redação aqui que pode ser que a gente consiga encontrar um resultado.
a gente vai, com cara e coragem, seguir a questão ignorando o fato de ser uma superfície de nível. Ou seja, vamos ignorar esse resultado por enquanto. A gente teve, então, que para o gradiente em P0, na direção 1 menos 1 menos 1, 1 menos 1, 1, C raiz de 3 sobre 3. Ou seja, ignoramos esse resultado aqui. Beleza? O que é o gradiente na direção? Tá. O gradiente derivada direcional é o seguinte. Eu encontro meu vetor gradiente no ponto P0. A gente já meio que encontrou. Ele vale lambda vezes... Ele é um vetor paralelo a esse vetor aqui, ou seja, lambda 4, 7, 4. Tá certo? Na direção U. Para ele estar na direção U, a gente tem que considerar somente o vetor unitário. Esse vetor aqui não é unitário. Lembrando que o vetor unitário é o vetor cujo módulo seja igual a 1, tá certo? Como ele não é unitário, a gente precisa pegar esse vetor e dividir pelo seu módulo. O módulo do vetor é meio que o teorema de Pitágoras das coordenadas, né? Então, raiz quadrada dá de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Então, fazendo essa operação, vamos encontrar que a expressão da minha derivada direcional é lambda vezes 4 a menos 7 mais 4. Por que esse 4 menos 7 mais 4? Porque esse é o produto escalar entre esses dois vetores. Então, vai ser 4 aqui, v mais 7 menos 1, mais 4 vezes 1. Ok? Então, vai ser 4 menos 7 mais 4. Que vai dar 1 aqui. Isso vai dar 8, né? 4 mais 4, 8 menos 7 dá 1. 1 vezes lambda sobre raiz de 3, que é o módulo desse vetor aqui, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Se esse raiz de 3 passar multiplicando, que é esse caso aqui, vamos ter que lambda tem que ser igual a 1. Que estaria coerente, que seria o nosso gabarito letra E. Então, veja só. Para estar de acordo com essa restrição que ele colocou aqui, ou seja, a derivada no ponto P0 direcional na direção desse vetor, seja a raiz de 3 sobre 3, lambda tem que ser igual a 1. Mas para lambda ser igual a 1, eu não posso ter essa superfície de nível. Então, das duas, uma. Ou, provavelmente, pediria a anulação dessa questão, porque isso aqui faz parte do enunciado, ou então pediria a seguinte alteração, por exemplo, que pode ter acontecido, ter sido um erro de redação da elaboração da questão. Esse sinal de igual, na verdade, deveria ter sido o sinal de menos. Se fosse sinal de menos, isso aqui não seria uma superfície de nível. E aí ficaria tranquilo de você fazer a derivada e desconsiderar essa informação aqui. Você não precisaria passar por essa etapa de cálculo. Testar se o lambda aqui, qual seria o valor de lambda para que esse ponto fizesse parte da superfície de nível. Tá certo? Então, das duas, uma. Ou essa questão seria anulada, ou essa questão teria o gabarito, letra E, se esse sinal de igual fosse substituído, por exemplo, por um sinal de menos. Mas, de qualquer forma, fica com essa resposta dúbia. Ou ela é anulada, por causa desse igualzinho aqui, ou ela é substituída por um menos aqui, e o gabarito é letra E, o que seria muito pouco provável. Muito bem, pessoal. Seguindo agora para a questão de número 6, prova da Marinha de 2015, para o cargo de técnico auxiliar da Marinha, da banca da Marinha mesmo. Seja S a porção do cilindro x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4, situada entre os planos z igual a 0 e y mais z igual a 5. Determine o fluxo do campo vetorial f de x igual a essa expressão aqui, f de x, y, z, perdão, igual a essa expressão, através da superfície S, com o vetor normal apontando para fora de S, e assinale a opção correta que representa esse fluxo vetorial. Então, gente, vamos primeiro determinar qual é essa superfície. Um exercício muito importante para a gente é sempre estar determinando qual é a superfície da qual ele está falando, para a gente ter uma visualização boa. Então, de novo, vamos fazer o nosso plano cartesiano tridimensional. Ok? Então, nossos eixos x, y e z. Esse cilindro, ele parte de uma circunferência centrada no ponto 0, 1. Ok? Então, no ponto x igual a 0, y igual a 1, que seria esse ponto aqui. Então, eu vou dividir aqui. Ok? E se repararmos, esse cilindro tem raio 2. Ou seja, ele vai daqui até aqui. Ponto menos 1, ponto 3. Então, esse cilindro será representado como sendo mais ou menos nesse formato aqui. E aí teremos o seguinte. Esse cilindro está limitado pelo plano z igual a 0, ou seja, o plano xy, o próprio plano xy, está limitado pelo plano y mais z igual a 5. Eu queria ter falado y mais x, tá? Perdão, é y mais z igual a 5. Tá? Esse plano, como é que a gente determina ele? Ok? Da seguinte forma. Se z é igual a 0, y vai valer 5. Se z é igual a 0, y vale 5. Então, algo mais ou menos aqui. Se y é igual a 0, z vai ser igual a 5 também, ou seja, algo mais ou menos aqui. Então, essa reta passa por aqui,
E aí o plano é a extensão para todos os lados paralelo ao eixo X. Então vou desenhar mais ou menos assim. Tá certo? Como meu cilindro vai infinitamente para cima, eu sei que ele não vai para baixo porque está limitado pelo plano. Isso significa que vai ser uma figura limitada mais ou menos dessa forma. Beleza? Então, esse vai ser aqui a minha superfície. Perceba que a minha superfície S é somente o cilindro. Não envolvem esse plano aqui e este plano aqui de baixo, tá? Ele fala que a superfície S é simplesmente a porção do cilindro situada entre esses dois planos. Então, os planos não envolvem a minha superfície. Ok, então a minha superfície é essa. Se essa é a minha superfície, eu tenho que determinar, então, e isso vai ser uma integral, um fluxo, beleza? Então, essa integral de fluxo, ela é uma integral dupla, tá? Então, a integral dupla na superfície S, beleza? De F pelos parâmetros U e V, ok? U e V do meu ds, beleza? Em relação ao meu ds, que vai ser também parametrizado com respeito ao U e V, beleza? Nesse caso aqui, observe o seguinte: quem vai ser o meu elemento ds aqui? Vai ser um vetor normal, ok? E esse vetor normal vai ser a direção unitária de r dz dθ. Por que dz dθ? Tá? Essa superfície aqui vai ser esse quadradinho, e se você olhar em perspectiva, vai ser como se fosse um quadradinho assim, tá? Essa altura aqui vai ser o meu dz, ok? Isso sabemos. Mas esse comprimento aqui, que seria o meu, vamos supor, meu ds, ele vai ser igual ao r, né? Que é a distância para cá, r, vezes o meu dθ. Então é por isso que vai ser r dz dθ na direção radial rzinho. Por que na direção radial rzinho? Que é isso que queremos ver. Primeiro, vamos fazer a transformação para coordenadas cilíndricas, o que seria a nossa parametrização. O meu x vai ser parametrizado como sendo r cosseno de θ, e meu y como 1 mais r seno de θ. Por que 1 mais r seno de θ? Porque perceba que aqui é y menos 1. Então, quando eu substituir, vai ser 1 mais r seno de θ menos 1. Esse que vai cortar com esse. E aí vamos ter essa parametrização aqui. Dessa parametrização, vamos perceber que r vale 2. E aí a nossa parametrização vai ficar 2 cosseno de θ, 1 mais 2 seno de θ. Ok? E o meu z, ele vai variar de 0 até esse limite aqui, que seria eu passar o y para o outro lado, seria z menos z igual a 5 menos y, e o y sendo isso aqui. Então, z 5 menos 1 mais 2 seno de θ, que ficaria essa expressão aqui, z igual a 4 menos 2 seno de θ. E aí, fazendo a transformação aqui dentro no meu campo vetorial, eu teria essa expressão aqui. O meu, esse primeiro elemento na direção, que seria na direção x, esse segundo elemento na direção y, esse terceiro elemento na direção z, né, que seria denotado pelo vetor k. Sendo que tem um problema, eu preciso encontrá-los não mais na direção x e y, mas na direção r e θ. Perceba que esse elemento aqui, esses dois, vão estar sempre na direção r. Por quê? Se você reparar, esse elemento aqui, se a gente fizer, se eu pegar só o elemento na direção i, que seria esse aqui, e esse aqui, esquece por enquanto na direção k, ok? A gente vai encontrar então o seguinte, isso vai ser menos 2 vezes, né, coloco menos 2 em evidência, cosseno de θ na direção i, mais seno de θ na direção j. O que é isso? Se eu olhar aqui no meu eixo x e y, ok? Seno de θ na direção i, eu pegar o meu vetor unitário na direção i, beleza? E multiplicar pelo cosseno de θ, que seria isso aqui. E o vetor unitário na direção j e multiplicar pelo seno de θ, que seria mais ou menos isso aqui. Se eu compor esses dois, isso vai ser o meu vetor unitário na direção r, independente dela qual seja. Quem vai determinar essa direção é justamente o meu ângulo θ. Ou seja, eu posso substituir essa soma aqui pelo menos 2 na direção rzinha. Já a componente z é perpendicular à minha direção rzinha. E a gente vai ver como isso vai modificar a minha integral. Tá? Se eu fizer agora essa integral aqui de superfície, que é o meu fluxo, e eu substituir os meus limites de integração, que a gente viu que é o dz e o dθ, beleza? Na direção rzinha, tá? Lembrando que meu raio vale 2, então é por isso que é 2 aqui e não r. Eu vou ter que minha integral vai ser de 0 a 2π, que vai ser minha integral em dθ, e minha integral de 0 a 4 menos 2 seno de θ, que é justamente a minha integral em dz. E aí perceba uma coisa. Esse meu campo vetorial aqui,
toda essa parte que era na direção I e na direção J, eu substituí por essa expressão aqui na direção R. E aí, na direção R, substituindo, vai ficar menos 2Rzinho, mais a minha expressão na direção Z. E eu vou fazer a distributiva. Observe, esse vai fazer a distributiva para cá e para cá. Então, veja, aqui vai ser Rzinho escalar Rzinho, que vai dar 1. E aqui vai ser K escalar Rzinho. Como o K e a Rzinho são perpendiculares, o produto escalar entre eles vai dar 0. Então, minha integral vai se reduzir desse trambolho imenso para essa integral simples. Okay? Que vai ser muito mais simples de resolver. Então, essa parte aqui eu meio que poderia ser desprezada, ela não vai fazer diferença na nossa conta. E aí vai sobrar para a gente o seguinte, vai ser a integral desse elemento, e aí como isso aqui é constante, ele vai para fora da integral, vai ficar integral de menos 4z. E aí vai ser de 4, vai ser então, integral menos 4 avaliado de, menos 4z, perdão, avaliado de 0 até 4 menos 2 seno de θ. E aí o zero meio que vai ser ignorado, porque ele vai ser zero. Então vai ficar menos 4 vezes 4 menos 2 seno de θ, que é essa expressão aqui, integrando para dθ. Ou seja, se eu colocar agora aqui, pegar o 2 aqui e colocar em evidência, então vai ficar menos 8 aqui fora, vai ficar 2 seno de θ. De novo, a gente tem que lembrar que eu vou separar em duas integrais, tá? Vai ficar a integral de 2 dθ e a integral de menos seno de θ. Aí eu vou separar, esse 2 vou colocar para fora, vai ficar menos 16 aqui, e aqui a integral de 8 seno de θ. Já vimos que quando é a integral de um ciclo completo de uma senoide, isso aqui vale zero. Então nem preciso perder meu tempo. Isso aqui então vai ficar menos 16 θ de 0 a 2π, ou seja, vai ficar menos 16 vezes 2π, que é essa relação aqui, resultado da menos 32. Logo, o fluxo através da superfície S vale a letra A, menos 32π, que é o nosso gabarito. Beleza, pessoal? Seguindo agora para a questão de número 7. Prova da Marinha de 2015, para o cargo de técnico auxiliar da Marinha, prova da própria banca da Marinha. Considere que um objeto de peso desprezível se mova sobre a seguinte curva já parametrizada com relação ao U, tá certo? Desde o ponto 000 até o ponto 111. Ou seja, a gente já consegue tirar daqui que é o seguinte, U varia de 0 até 1. Já temos o nosso limite de integração. Sob a ação de uma força definida por esse campo vetorial aqui. O trabalho realizado pelo objeto para ir de 0 até P vale quanto? Gente, essa questão é uma questão direta de integral de linha já parametrizada. Então, nosso objetivo aqui é encontrar todos esses elementos, R' de U a du. Tá. Então, já temos a parametrização, não precisamos passar por esse trabalho. Vamos encontrar, como já temos o R de U, para encontrar o R' de U, basta a gente tirar a derivada disso com respeito a U, e encontrarmos o meu campo vetorial parametrizado em U. Ou seja, basta onde tem x, y, z, substituir por esses elementos do parâmetro aqui. X igual a U, y igual a U ao quadrado, e z igual a U ao cubo, substituindo aqui nessa expressão. Beleza? Então, de novo, temos um problema clássico de integral de linha, beleza? Que é a integral para cálculo do trabalho. E aí a gente já tem essa parametrização. E substituindo, vamos encontrar o meu campo vetorial parametrizado, que é E elevado a U, 2 vezes U vezes E elevado a U ao cubo, tá certo? Aqui é o Z, então U ao cubo. E 3 vezes U seno de U ao quadrado, que é o Y ao quadrado. Beleza? E o meu campo vetorial, perdão, o meu vetor derivada, ok? De U em relação a U, no caso, vai ser 1, 2U, 3U ao quadrado. Certo? Que pode ser escrito dessa forma aqui. Portanto, vamos resolver essa expressão. Isso aqui vai ser meu campo vetorial de U, que nós encontramos, vale isso, vezes o meu vetor derivada, que vale isso aqui. No caso, isso aqui. E estamos fazendo aqui um produto escalar entre eles. Então vai dar E elevado a U vezes 1, né? Lembrando que isso deu 1, 2U e deu 3U ao quadrado. Que é justamente o que estamos fazendo aqui. E elevado a U vezes 1, 2U E elevado a U ao cubo vezes 2U e 3U seno de π U à quarta, 3U ao quadrado. Simplificando, vamos ficar com essa expressão aqui. E aí a gente vai integrar em relação ao du. Podemos fazer essa integral, então, de maneira separada. Essa integral aqui, ela é simples, vai ser E elevado a 1 menos E elevado a 0. Okay? Mais 4 vezes essa integral aqui, que a gente vai ter que fazer uma substituição. Já vamos fazer. E essa aqui também vamos fazer por substituição.
Então, essa primeira integral, já encontramos, é elevado a vai ser e menos 1, né? E elevado a 1 menos e elevado a 0. Essa integral aqui a gente vai dizer o seguinte: u ao cubo vale y. E aí, fazendo a substituição, vamos encontrar então a seguinte relação: du igual a dy sobre 3u ao quadrado. Substituindo, esse vai cortar, esse aqui vai cortar com esse elemento. E aí vamos ficar esse 3 vem para fora da integral, 4 terços, e vai ficar a integral de e elevado a y dy, que vai ser a própria e elevado a y. Desfazendo a substituição, vai ficar 4 terços de e elevado ao cubo, ao cubo, avaliado de 0 até 1. Isso vai ser 4 terços de e elevado a 1 ao cubo. Como 1 ao cubo é 1, eu posso ignorar isso aqui. E aqui vai ser e elevado a 0 ao cubo. Como 0 ao cubo é 1, no caso, então eu posso ignorar isso aqui. Ok? Então vai ficar 4 terços de e menos 1. Perceba que aqui pode ser escrito como sendo 1 e menos 1. E agora para a integral do seno. Vou fazer de novo a minha substituição. Eu vou chamar de π u à quarta de y, ok? E aí eu vou encontrar a seguinte relação. du vai ser igual a dy sobre 4π u ao cubo. Beleza? Substituindo, esse u ao cubo vai cortar com esse u ao cubo. E o 4π vai sair da minha integral. Tá? Ok? E aí vou ficar, isso vai ser igual a derivar integral do seno, lembra daquele círculo lá, de integral do seno é o menos cosseno. E aí vai ficar menos cosseno de y. Desfazendo a substituição, vai ficar menos, o menos veio aqui para frente, cosseno de π vezes u à quarta, avaliado de 1 até 0. Então vai ficar cosseno de π vezes 1 à quarta vai ser cosseno de π. Cosseno de π dá menos 1. Menos cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Então vai ficar menos 2 aqui. Como eu tenho menos aqui na frente, vai ficar, que vai ser 4, né? Vai ficar 2. Corta, corta. Vai ficar aqui 9 sobre 2π. Nosso trabalho agora é fazer a soma dos meus 3 resultados, que eu vou encontrar então 7 terços de e menos 1 mais 9 sobre π. Meu gabarito vai ser a letra A. Muito bem, pessoal. Questão de número 8 agora. Prova da SFSEX de 2014 para o CFO do QC da banca da SEX. Seja S o sólido definido por esses limites aqui. Então ele quer saber o volume desse sólido. Gente, volume de sólido é a integral tripla, ok? Da região no espaço, que você pode chamar de C, por exemplo, de dV. Tá? Então aqui o nosso dV vai ser diretamente o dx, dy, dz, não vamos fazer transformação de variável, tá? Que é nosso cubinho aqui, infinitesimal, que vai ser o dx, no caso, dx mesmo, por dy, por dz. Beleza? E os nossos limites de integração vão ser quais, tá? O x vai variar de 0 a 1. Então, vou colocar aqui, ó, de 0 a 1, que vai ser o x. Vai ser minha última integral, tá certo? O y também vai variar de 0 a 1. Beleza? E o z vai variar de 0 até 4xy elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. E aí, eu tenho que ter cuidado para colocar isso aqui na ordem para eu não integrar errado. dz, dx, dy, perdão, dx. Ah, eu preciso integrar sempre dessa ordem, senão o resultado vai dar errado? Não. Mas o que você precisa ficar atento, esses limites de integração aqui são referentes a dz, dy, dx. Então, se você for trocar a ordem de dz, por exemplo, com dy, você tem que ter o cuidado de inverter a ordem aqui também. Tá certo? Então vai ficar de 0 a 4xy elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. E aqui vai ficar a integral de 0 a 1. Ok? Porque os limites de integração, esses sim, estão presos com o infinitésimo que você vai estar usando. Beleza? Nesse caso, a gente vai fazer na ordem que eu tinha estabelecido antes. Tá? Que é essa ordem aqui. Então a primeira integral é simples. A primeira integral, né, a integral de 1, né, que é o que tem aqui 1, vai ser o próprio z, avaliado de 0 a 4xy elevado a x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, quando eu fizer a minha primeira integral em z, o resultado vai ser esse aqui. Agora, eu vou integrar em y. Para integrar em y, eu preciso pegar esse elemento aqui e fazer uma substituição, a substituição de variáveis. O u vai ser igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, em que x ao quadrado com relação a y é uma constante. Se eu derivar com relação a y, eu vou achar que du sobre dy é igual a menos 2y. Logo, dy eu vou substituir por menos du sobre 2y. Fazendo essa substituição aqui e pegando meu x ao quadrado y ao quadrado substituído por u, eu vou encontrar então isso aqui. Esse
2y vai cortar com y e vai cortar com 4, que vai virar 2. Então vai ficar menos 2x. E aí vai ser a minha integral de e elevado a u du, que sabemos o quanto vale. E elevado a u vai ser o próprio e elevado a u. Desfazendo a substituição, isso vai virar x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? E aí, avaliando de 0 até 1. Lembrando que eu só vou substituir no y ao quadrado, tá certo? Então, o meu primeiro vai ser e elevado a x ao quadrado menos 1. E aqui, menos e elevado a x ao quadrado menos 0. E aí eu omiti o menos 0, porque ele não faz diferença. Agora, eu vou estar integrando isso com respeito a x. Não sem antes de fazer a seguinte separação. E elevado a x ao quadrado menos 1, eu posso escrever como sendo e elevado a x ao quadrado vezes e elevado a menos 1. Ou seja, 1 sobre e. E aí eu coloco ele em evidência, né? Já que eu vou ter elevado a x ao quadrado tanto aqui quanto aqui, eu coloco em evidência. E essa parte virou uma constante. Vou tirar da minha integral junto com esse sinal negativo. E aí isso vai ficar essa integral, 2x elevado a x ao quadrado. Vou fazer a mesma substituição. U é igual a x ao quadrado, logo dx é igual, du é igual a 2dx, dx, e portanto dx é igual a du sobre 2dx. Substituindo na minha integral, onde tem du, né? No caso dx, vou substituir por du sobre 2dx. Isso vai cortar com isso. E onde tinha x ao quadrado, vou substituir por u. A integral de e elevado a u, já sabemos, vale e elevado a u. Desfazendo a substituição, isso vai ficar e elevado a x ao quadrado, avaliado de 0 até 1. Isso vai ficar menos 1, menos 1 sobre e, que aqui eu tinha aquele sinal negativo, né? Aí eu inverti a ordem aqui. E elevado a 1 menos 1, que seria e elevado a 0. E aí, portanto, reorganizando, a gente vai encontrar que o gabarito dessa é a letra C. Muito bem, pessoal, vamos seguir agora para a questão de número 9. Prova da Marinha de 2015 para cargo de técnico auxiliar da Marinha, da banca da própria Marinha mesmo. Qual o valor dessa integral? Questão muito direta e simples. Gente, para a gente conseguir resolver essa questão, tá? Essas questões de integral, a gente precisa entender como é que está sendo, qual é que está sendo aqui a nossa região de integração. Se é uma integral dupla, então vai haver uma região de integração. Primeiro, fique atento. Tá vendo que é a primeira integral aqui? Ela está se relacionando com dy, ou seja, y está variando de 0 até 1. E o x? O x vai variar de 0 até raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Que região é essa? O x está variando de 1 até menos a raiz de 1 menos y ao quadrado. Se a gente levar os dois lados ao quadrado, a gente vai ver o seguinte: x ao quadrado é igual a 1 menos y ao quadrado. Passa somando esse y. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é uma circunferência centrado de raio 1, centrada no ponto 0, 0. Ou seja, a gente vai ter esse plano cartesiano aqui. Beleza? X, Y. Raio igual a 1. Beleza. Se o x está variando de 0 até esse limite aqui, então, na verdade, a gente quer essa semicircunferência, ou seja, somente essa região aqui. Então, eu posso apagar aqui e dizer que minha região é somente essa, certo? E como o meu y está variando de 0 até 1, o meu y está indo aqui até aqui, de 0 até 1. Ou seja, a única região que eu tenho interesse é essa região aqui. Se a gente reparar, ela é mais complexa, né? A gente resolver isso por meio de integral nas coordenadas retangulares. E é muito mais simples resolver na coordenada polar. Por quê? Ao invés de falar daqui para cá e depois daqui para cá integrar, eu integro de 0 até 1, que é o meu raio, e integro de 0 até π sobre 2, que é o meu ângulo. Então, eu, ao invés de trabalhar com esse limite de integração, eu vou trabalhar transformando para coordenadas polares no seguinte limite de integração. R de 0 até 1 e θ de 0 até π sobre 2. Beleza? Então, é essa transformação que a gente vai fazer. Transformação para coordenadas polares. Então, x vai ser r cosseno de θ e y vai ser r seno de θ. E a nossa transformação do elemento de área aqui vai ser dx dy vai ser igual a r dr dθ. E os limites de integração estabelecidos, a gente vai fazer a substituição agora, a gente vai fazer a troca aqui. Isso é todo aquele processo que a gente fez inicialmente, ok? Então, os nossos limites novos de integração vão ser esses aqui. Substituindo essa relação aqui na integral, né, a gente vai ter o seguinte. Meus novos limites de integração vão ser de 0 até π sobre 2, que eu vou integrar em θ por último. E do raio vai ser 0 até 1.
E aí, fazendo as substituições na minha integral aqui, eu vou fazer o seguinte, vai ser 1 menos x ao quadrado, que é r ao quadrado cosseno ao quadrado, mais y ao quadrado, que é r ao quadrado seno ao quadrado, tá? E aí eu vou colocar o r ao quadrado em evidência, ele vai sair da minha raiz, e eu sei que isso aqui vale 1, raiz de 1 é 1. Então, eu vou ter r vezes, aqui vai ser 1 menos r vezes r. Fazendo a distributiva, a minha integral vai se reduzir para isso aqui. R menos r ao quadrado, dr dθ. Então, fazendo essa integral, r vai virar r ao quadrado sobre 2, e r ao quadrado vai virar r ao cubo sobre 3, que é essa integral aqui, avaliada de 0 até 1. Então, eu sei que no 0, isso aqui vai valer 0, isso aqui vai valer 0, então não preciso representar. Eu vou representar apenas 1 ao quadrado e 1 ao cubo, que são 1 sobre 2, né? E aqui, menos 1 sobre 3. Essa subtração aqui vai dar 1 sobre 6. E agora, 1 sobre 6 pode sair da minha integral, então aqui vai ficar meio que 1. Essa integral vai valer 1 sobre 6, θ, de 0 a π sobre 2. Como o 0 aqui vai provocar o 0, então não vou fazer com 0, sobra aqui 1 sobre 6 vezes π sobre 2. Resultado dá π sobre 12, né? Gabarito pra gente, a letra A. Beleza, pessoal. Vamos agora para a questão de número 10, prova da Marinha de 2015. Caramba, você tem questão da Marinha, hein? Para o cargo de técnico auxiliar da Marinha, para a própria banca da Marinha. Qual o trabalho realizado pelo campo de forças, aquele é um campo vetorial, tá certo? Com x, y, z pertencente aos reais, ao deslocar uma partícula ao longo da curva C, intersecção do cilindro parabólico, y igual a x ao quadrado, com plano z igual a 2, do ponto 002 ao ponto 1, menos 1, 1, 2. Gente, de novo, nosso trabalho vai ser um pouco mais breve aqui, tá certo? É determinar quem é essa curva C. Então, a gente vai ter aqui a x, y, z, beleza? A gente tem o cilindro parabólico y igual a x ao quadrado, então vai ser y igual a x ao quadrado, essa parábola aqui, ok? E como é o cilindro parabólico, ele vai estar mais ou menos aqui desse jeito, beleza? Vai ser essa superfície. E o plano z igual a 2 é você vir aqui em z igual a 2 e travar um plano. Quando você trava esse plano, você está produzindo como se fosse uma parábola, ou seja, o meu campo vetorial, eu quero minha integral de linha nessa curva C aqui, que é essa parábola, no ponto, nesse plano z igual a 2. Tá certo? Então, a gente meio que vai fazer uma parametrização disso aqui, dessa curva. Como é que a gente vai parametrizar essa curva? Eu vou chamar x igual a t, eu vou chamar y como sendo x ao quadrado, né? Que é igual a t ao quadrado, e eu vou dizer que z é igual a 2. Então, o meu dr dt, que é a minha curva, que é o meu vetor derivado, né? Vai ser 1, 2t e 0, tá? E aí, quem vai ser o meu f? Eu vou pegar x, y, z e substituir por essa parametrização aqui, tá? E aí vai ter a raiz quadrada de t mais 1, aqui vai ser seno de t mais 2, t ao quadrado, perdão, y é t ao quadrado, mais 2, π, beleza? E aqui vai ser e elevado a t. E aí veja que coisa interessante, se eu colocar o π em evidência aqui, no caso distribuir o π, vai ser seno de t ao quadrado de πt ao quadrado, mais seno de 2π. O que, é que a gente tem que lembrar? Toda vez que há um meu arco, eu somar um arco que seja uma volta completa, eu posso desprezar essa soma, porque vai ser a mesma coisa de não ter somado, tá? Porque lembrando que é uma função periódica, então se eu somar 2π, significa que eu vim daqui para cá, que é exatamente o mesmo ponto, sendo que deslocado. Então eu não preciso me preocupar com isso. Então eu posso reduzir o meu campo vetorial para sendo isso aqui. E aí meu ponto inicial, que aí eu vou ver qual é o meu limite de integração, vai ser t igual a 0, né? Que em t igual a 0, tanto esse cara aqui vai para 0, como esse cara vai para 0. E o outro ponto vai ser o menos 1, 1. E aí a gente tem que ter um cuidadinho aqui. Quando t igual a menos 1, isso aqui vai ser menos 1, isso aqui vai ser menos 1 ao quadrado, que vai valer 1. Ou seja, meu parâmetro, meu limite de integração vai ser de t igual a 0 até t igual a menos 1. E aí a gente vai fazer essa integral aqui, de 0 até menos 1, ok? De f dr. Então, meu f vai ser isso aqui, meu campo vetorial, e aqui o meu vetor derivado, dt. Então, substituindo, né, fazendo o produto, a gente vai ter esse vezes esse cara aqui, esse vezes esse cara aqui, e esse cara vezes zero. Então, a gente vai ter duas integrais para fazer. Essa e essa integral aqui.
Então, de novo, essa integral aqui, a gente vai fazer uma substituição. Eu vou dizer que t mais 1 é u, então du é igual a dt. E aí, fazendo essa substituição aqui, né, a raiz eu posso dizer que isso aqui é elevado a 1 sobre 2. Então, fazendo essa integral aqui em u, a gente vai descobrir que ela vale t mais 1, né, no caso, u elevado a 3 meios sobre 3 meios, e aí, substituindo, né, nem sei se essa palavra existe, ele vai ser u t mais 1 elevado a 3 meios sobre 3 meios. Avaliar de 0 até menos 1. Então, avaliar de 0 até menos 1, a gente vai ter essa resposta aqui, que vai valer menos 2 sobre 3. Então, essa primeira integral vale menos 2 sobre 3. Vamos para o cálculo... Perdão. Aqui vai menos 2 sobre 3. Vamos só agora para o cálculo dessa segunda integral. A gente também vai fazer uma substituição. Eu vou dizer que u vale πt ao quadrado. E aí eu vou ter que du dt vale 2πt. Então, dt vale du sobre 2πt. Substituindo aqui, esse 2 vai cortar com esse, o t vai cortar com esse. Vai sobrar aqui 1 sobre π, integral de seno de u du. Sabemos que a integral do seno é o menos cosseno. Então vai ficar menos cosseno, menos 1 sobre π, cosseno de πt ao quadrado, né? Eu desfiz a substituição. Avaliar de 0 até menos 1. Como isso aqui está ao quadrado, é a mesma coisa se eu estivesse avaliando de 0 até 1. Então isso vai ficar cosseno de π, que é menos 1, menos cosseno de 0, que é 1. Como eu tenho menos aqui na frente, vai cortar. Isso vai ficar 2 sobre π. Ou seja, o trabalho vai ser a primeira integral, menos 2 sobre 3, mais a segunda integral, 2 sobre π. Reorganizando. O gabarito da gente vai perceber que é a letra E. Beleza, pessoal? Vamos agora para a questão de número 11, prova da Transpetro de 2015, para profissional de nível superior da banca 6 Gran Rio. Se o campo vetorial de R2 em R2 é definido por essa expressão aqui, e alfa é o caminho de uma curva simples e diferenciável tal que a alfa, a posição inicial é 0, 0 e a alfa, a posição final é 3, 4. 3, 4, perdão. Cujo traço é indicado na figura ao lado. Então, o valor da integral de linha do campo vetorial f sobre a curva alfa, dada por essa expressão aqui, vale quanto? Gente, de novo, essa aqui é uma curva que a gente não conseguiria parametrizar, porque tudo que temos é a informação do ponto inicial até o ponto final. Se não conseguimos parametrizar, se a gente não tem um conhecimento claro da curva, é para a gente começar a pensar se não se trata de novo de um campo conservativo. Então, como já partimos do processo, eu vou ser um pouco, já conhecemos o processo, eu vou ser um pouco mais breve aqui. Então, eu vou tirar a derivada dessa expressão com respeito a y e dessa com respeito a x, e vamos encontrar que elas são iguais, e a gente consegue afirmar que é um campo conservativo. Logo, esse campo vetorial f, ele é o campo gradiente de um campo escalar, em que isso aqui é o meu fx, né, minha derivada parcial com respeito a x, desse f, e aqui com respeito a y desse f. Como eu quero encontrar, para poder encontrar essa integral, a gente tem que lembrar que isso é a integral de a até b do meu gradiente de f a dl, isso vale f de b menos f de a, ou seja, f do ponto b menos f do ponto a. E aí vai ser o meu valor da integral. Dessa forma, eu vou encontrar aqui quanto é que vale o meu f, para poder determinar essa integral. O meu f, eu vou pegar o meu fx, integrar com respeito a x, e vou encontrar essa expressão, e vou encontrar essa expressão aqui, ok? E aí, se eu pegar essa expressão aqui, ok? E derivar com respeito a y, eu vou encontrar isso aqui, beleza? Então, isso tem que ser igual a essa expressão aqui. Eu vou cortar esse com esse, eu vou encontrar que g' de y vale 3y ao quadrado mais 1. Se vale 3y ao quadrado mais 1, eu vou ter então que g', se eu integrar, vou encontrar o próprio g, e aí é a integral disso aqui, 3y ao cubo sobre 3, esse vai cortar com esse, e a integral de 1 ao próprio y. Então, meu gy vai valer y ao cubo mais y. Então, essa expressão aqui, okay, essa expressão aqui, vai valer exatamente esse campo escalar. E aí, é simples. A integral, como já vimos, é um calcular o f de b menos o f de a. O f de b é no ponto 3, 4, ok? E o f de a é no ponto 0, 0. Como isso aqui é tudo polinomial, e é tudo em função de x e de y, não tem nenhum termo independente, eu sei que isso aqui vai valer 0. Então, vai ser esse valor avaliado nesse ponto aqui, que vai valer 173. Nosso gabarito vai ser, portanto, a letra E. Pessoal, estamos chegando próximo do final da nossa lista. Vamos agora para a questão de número 12, finalmente. Prova da Transpetro de 2011 para profissional de nível superior da banca 6 Gran Rio. Seja f
esse campo vetorial de R3. Analise as declarações a seguir sobre o divergente e o rotacional deste campo. Vamos para a primeira afirmação. Ele afirma que o rotacional de F é esse campo vetorial aqui. Gente, o rotacional é definido como sendo o operador diferencial del vetorial, o campo vetorial. Beleza? Essa operação a gente pode escrever dessa forma aqui. Tá? Então aqui são os meus vetores unitários, x, y, z. No caso, y, j e k, né? Aqui são os meus diferenciais com respeito a x, y, z. E aqui são os meus componentes do meu campo, as minhas coordenadas do campo. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular o determinante dessa matriz. Então, desse primeiro para cá, a gente tem o seguinte. Vai ser na direção y, a derivada dessa expressão com respeito a y. A gente sabe que isso vai dar 0 na direção y. Aí depois vai ser esse com esse aqui. Então, veja, vai ser a derivada, vai ser na direção j, a derivada de xz com respeito a z. A derivada de xz com respeito a z vai valer x na direção j, que é esse elemento aqui. E, por fim, vai ser o vetor na direção k e a derivada de yz com respeito a x. E essa derivada vai valer 0, porque aqui é yz não tem x, então vai valer 0 na direção k. Ou seja, o único elemento que sobra dessa primeira parte vai ser x na direção j. Então, apagando tudo aqui, a gente agora vai tirar a segunda parte, que vai ser o sinal, justamente o sinal negativo. Então, essa primeira derivada, que é na direção k, é a derivada de xz com respeito a y. Vai valer 0, porque eu não tenho y aqui. Então, 0 na direção k. Se eu agora tomar esse aqui na direção j, é a derivada de menos x ao quadrado na direção j com respeito a x, e vai valer menos 2x na direção j, que é justamente esse elemento aqui. E por fim, na direção y, teremos essa derivada. Vai ser a derivada de yz com respeito a z na direção y, que vai valer y na direção y. Então perceba que vai ser y menos 2xj, ok? E aí, simplificando essa expressão, eu vou ter xj menos, aqui vai ficar menos, aqui vai ficar mais, tá? E vai ficar 2xj, mais xj vai ficar 3xj, menos yi, tá certo? Ou seja, o meu campo vetorial, que será o rotacional, no caso, o rotacional de f, vai valer menos y, 3x, 0, que é exatamente o que ele fez aqui. Ou seja, a primeira afirmativa está correta. Então, podemos eliminar somente aqui, por enquanto, a letra D. Vamos agora para a segunda afirmativa. O divergente de f é igual a 2e. O que é o divergente? Se o rotacional é definido como o operador del vetorial, o campo vetorial f, o divergente de f é definido como o operador del escalar meu campo vetorial f. Ou seja, eu vou fazer esse produto escalar aqui. Então vai ser esse com esse com esse e esse com esse. Então primeiro vai ser esse cara com respeito a x, que vai dar z. O segundo vai ser esse cara com respeito a y, que vai dar z também. E o terceiro vai ser esse cara com respeito a z, que aí vai dar 0, porque eu não tenho nenhum z aqui. O resultado vai ser 2z. Segundo está correto. Então eu consigo eliminar a letra A, eu consigo eliminar a letra C, eu consigo eliminar a letra D. Então agora eu tenho que determinar se a terceira é verdadeira ou não. E aí a terceira é uma pegadinha. Ele está pedindo o rotacional do divergente de f. Se você observar aqui, o divergente não é um campo vetorial, é um campo escalar. E o rotacional, ele somente pode ser retirado com respeito a campos vetoriais, porque o rotacional é inclusive definido como sendo um produto vetorial. E o produto vetorial só pode ser feito entre vetores. Dessa forma, o rotacional somente pode ser aplicado a um campo vetorial, mas o divergente é um campo escalar. Portanto, essa operação não está definida. E essa declaração de que isso é igual a 0 é falso. Sobrando para a gente, portanto, a letra B, somente a primeira e a segunda são verdadeiras. A terceira é falsa. Muito bem, pessoal, vamos agora para a questão 3, uma questão muito interessante, prova da SpaceX de 2010, do CFOQC da DSEX. Suponha que uma partícula guiada pelo calor está localizada no ponto 2-1 de uma placa lisa de metal, cuja temperatura em um ponto xy é dada por T de xy igual a 100 menos 5x ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui, ok, representa um campo escalar. Em cada ponto de sua trajetória, a partícula tem velocidade dirigida
na direção do aumento máximo de temperatura, é informação muito importante. Então, a equação para essa trajetória da partícula é qual? Gente, a gente tem que lembrar de algumas coisas aqui, essa questão é muito interessante, beleza? A partícula sempre se alinha com o vetor gradiente. De onde é que eu tirei essa informação? Ele fala que a trajetória, a partícula tem velocidade dirigida na direção de aumento máximo de temperatura, que é justamente o que é o vetor gradiente. O vetor gradiente é o vetor que direciona, que aponta para o sentido do máximo crescimento em um determinado xy. E se a partícula sempre se alinha com esse vetor gradiente, como é que eu sei disso? Porque ele fala que a velocidade de crescimento é dirigida no sentido do vetor gradiente. E a velocidade de crescimento, ou a velocidade, quando você está em um determinado caminho, ok? A velocidade, o vetor velocidade, ele é sempre tangencial ao meu caminho, tá certo? Ou seja, aqui seria o meu vetor posição e o vetor velocidade, que é a derivada do meu vetor posição com relação ao tempo, é paralelo a esse caminho. Em outras palavras, se o meu vetor paralelo, perdão, ele é tangencial a esse caminho. Se o meu vetor posição é sempre aponta para máximo crescimento de temperatura, significa que o meu vetor velocidade, perdão, eu falei posição, vetor velocidade, ele é paralelo ao vetor gradiente. Em outras palavras, o gradiente, ou então o gradiente é paralelo à velocidade. Eu coloquei a velocidade aqui em aspas, porque a velocidade de crescimento ali com respeito à velocidade de crescimento da temperatura e não necessariamente do objeto, tá? Então a gente vai ter o seguinte: o meu vetor gradiente, ele é paralelo à minha velocidade, ou o meu vetor velocidade, vamos botar assim, ele é paralelo, ele é proporcional, ele é um vetor paralelo ao meu vetor gradiente da minha temperatura. E aí veja, se isso é verdade, tá? Se isso é verdade, a minha velocidade, como ela é sempre tangencial ao meu caminho percorrido, o vetor gradiente também será sempre tangencial ao meu caminho percorrido. Agora vamos trabalhar primeiro só com a velocidade e depois a gente volta para o vetor gradiente. A minha velocidade v, tá? O vetor gradiente, se a gente calcular, é simples, né? É só a derivada de tudo com respeito a x, que dá menos 10x, e depois a derivada de tudo com respeito a y, que dá menos 2y. Ok? Segura isso aqui, já já a gente chega aqui. A minha velocidade pode ser determinada como sendo o dx, né? Esse vetor aqui é o meu dx, vamos botar assim, e esse vetor aqui é o meu dy. Ou seja, é o meu dx dt na direção y e o dy dt na direção j. Por quê? Porque eu também vou escrever x e y como sendo parâmetros de t, ou seja, eu tenho aqui um x de t e eu tenho aqui um y de t, ou seja, são parametrizados por t, ok? Então, a gente vai ter a seguinte relação. Se, a, se esse vetor ele é proporcional, eu posso escrever ele como sendo lambda gradiente de t, eu vou ter então que dx dt, né, como é na direção y, vai ser proporcional a menos 10x. E da mesma forma, dy dt vai ser proporcional a menos 2y. Justamente porque são proporcionais. Isso aqui seria as componentes do meu vetor velocidade, que são proporcionais às componentes do meu vetor gradiente. Ou seja, são paralelos. Então podemos escrever dessa forma aqui. Tá, tudo bem. Agora veja. Se você olhar originalmente, não é parametrizado. X não é uma função de parâmetro t, e y não é uma função de parâmetro t. Eu meio que inventei isso para poder criar uma relação. Ou seja, se eu quiser desconsiderar um parâmetro t e fazer uma relação direta entre x e y, ou até mesmo, eu poderia considerar o meu t como sendo x. Por exemplo, x igual a t. Tá certo? Então, qual seria a minha relação entre y e t? Se eu quiser considerar dessa forma, eu vou ter aqui um dx dt, no caso, né? dx dx e um dy dx. E aí vai sobrar pra gente o quê? Se eu pegar esse, eu vou ter dx sobre, né? Se eu quisesse considerar o x como sendo meu parâmetro, tá? E o meu dy aqui, dx. E eu vou igualar esse com esse. Tá certo? Independente de qual parâmetro eu utilizasse, tá? Eu poderia usar o x como próprio parâmetro, ou então escolher usar o t como um parâmetro terceiro. O que importa é, eu posso deixar essas taxas relacionais diretamente como sendo de x para y. Eu posso eliminar o meu parâmetro intermediário. Como? Se isso é igual a dt e se isso é igual a dt, ou seja, eu passei simplesmente dt para cá multiplicando e isso aqui eu passei dividindo. Passei dt para cá multiplicando e isso aqui eu passei dividindo.
eu consigo igualar esses dois, ou seja, isso é igual a isso. E aí, nessa igualdade, eu vou ter aqui, ó, o lambda corta com lambda. Então, perceba que, por mais que V fosse paralelo, eu não precisaria me preocupar em calcular esse valor de lambda. Tá certo? O que eu preciso é somente da direção e da taxa de variação. E aí, esse menos corta com esse menos. Aqui vai cortar, vai ficar 1, e aqui vai ficar 5. Teremos, então, ó, dx sobre 5 é igual a dy sobre 5. Sobre 1, perdão. Ou seja, dy. Sobre y, desculpa, que esqueci do x aqui. 5x e aqui 1y. Perceba que isso aqui é uma equação diferencial. Então, se eu integro desse lado, eu vou encontrar o seguinte. Dx sobre 5x é integral, e aqui integral de dy sobre y. Aqui, dx sobre x é ln de x. E aqui, dy sobre y é ln de y, mais a minha constante de c. Ok? E aí, dessa forma, eu vou ter essa expressão, tá certo? Eu vou ter essa expressão. Para eu poder sair do ln, se você olhar, não tem nenhum aqui com ln, eu vou lembrar o seguinte. Se eu chamar isso tudo de a, eu vou ter ln do módulo de y igual a a. Isso é a mesma coisa que eu reescrever e elevado a a igual a y. A definição de logaritmo com exponencial. Quem é o meu a? O meu a é toda essa expressão. Então, onde tem aqui e elevado a a, eu vou substituir por c mais ln de x sobre 5. E aí eu consigo separar, que se isso aqui é uma soma de expoentes, eu consigo. Isso é e elevado a c, que eu vou chamar isso aqui de k. E aqui é e elevado a ln de x elevado a 1 sobre 5. Quando o 5 está aqui embaixo, isso é a mesma coisa de eu escrever 1 sobre 5. E aí, se eu tenho esse elemento multiplicando, ele vem aqui como sendo o expoente do x. E aí, pela definição, pelas propriedades de logaritmo, isso aqui tudo vai sumir e vai ficar somente x elevado a 1 sobre 5. Minha expressão é essa. Ok? Então, veja. Tá. O que é que eu faço a partir de agora? Ele me deu um ponto de partida. 2 menos 1. Se ele me der esse ponto de partida 2 menos 1, eu sei que essa expressão é válida nesse ponto de partida. Então, onde tem x, substituo por 2. E onde tem y, substituo por menos 1. Tá certo? Então, y vale menos 1. E x vale 2 elevado a 1 sobre 5. E aqui é o k. Se eu quiser, então, encontrar, que é essa expressão aqui. Se eu quiser encontrar o valor de k, eu pego e passo dividindo. Então, k vai ser essa expressão aqui. Tá certo? Então, vamos encontrar, então, a seguinte expressão. Y é igual a menos 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 5, vezes x elevado a 1 sobre 5. Não temos nada disso aqui. Mas eu posso modificar essa expressão fazendo o quê? Elevando a quinta. Se eu elevo a quinta, isso some. Isso aqui some. Tá certo? E isso vai ficar y a quinta menos 0,5, porque é menos, porque esse expoente é ímpar, e portanto esse sinal não vai mudar. Menos 1 sobre 2, né? Ou seja, isso aqui também some, né? Sumiu. E aí vai ficar y quinta igual a menos 1 sobre 2x. Ou, se eu pegar esse cara e passar para cá somando, perdão, aqui somando, então o sinal vai ficar positivo, isso vai ficar y quinta mais 0,5x. Resultado vai ser a letra D, questão muito interessante, mesclando aí conceitos de vetor gradiente, de caminho vetorial e de parametrização. A resposta da gente vai ser letra B. Muito bem, pessoal, vamos encerrar nossa ficha, nossa lista com a questão 14, prova da SFSEX 2009 para o CFO-QC da banca DESEX. Seja t de x, y, z uma função real de variáveis reais, ou seja, um campo escalar. Sabe-se que a derivada direcional de t de x, y, z no ponto P, 3, 2, 1, e na direção do vetor U, 2i, menos j e menos 2k, é menos 5. E que o módulo do gradiente t em P vale 5. Então, qual desses assertivos abaixo é verdadeiro? Gente, vamos lá. Ele nos deu o seguinte. Eu tenho um t, tá certo? Que é o meu campo escalar. Então, o primeiro passo é, ele vai trabalhar com o gradiente de t, é encontrar o gradiente de t. Tá certo? Vamos trabalhar aqui. Ele informa pra gente que o gradiente de t vai ter módulo igual a 5 nesse ponto. 3, 2, 1. Certo? No ponto P, 3, 2, 1. E mais, ele informa ainda que o vetor, a derivada direcional, sabe-se que a derivada direcional de t neste ponto e na direção deste vetor vale menos 5. O que é essa derivada direcional? Derivada direcional nada mais é do que o vetor gradiente vezes o meu vetor unitário módulo 1. Então vai ser o vetor gradiente neste ponto, que tem módulo igual a 5, mas não vamos utilizar isso ainda,
vezes esse vetor dividido pelo seu módulo. Ou seja, vai ser o gradiente de t vezes essas coordenadas aqui sobre 3 tem valor igual a menos 5. Mas uma coisa importante a gente tem que observar. Tá vendo que a derivada direcional vale menos 5 e o módulo do vetor gradiente vale 5? Significa então que U é o vetor unitário paralelo e contrário a gradiente de t. Vamos explicar. Se eu tirar o módulo da derivada, se eu quiser calcular a minha derivada direcional, lembre que essa é o produto escalar, né? Mas qual é a definição também, outra definição de produto escalar? Produto escalar entre U e V vai ser igual a norma de U, ou módulo de U, vezes norma de V, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tá certo? Ou seja, a derivada direcional pode ser escrita como o módulo do vetor gradiente vezes o módulo de U vezes o cosseno de θ entre o vetor gradiente e o meu vetor U. Eu sei que esse módulo de U vale 1, porque ele é o vetor unitário. Então, menos 5, que a derivada direcional vai ser 5 vezes 1 vezes cosseno de θ. Ora, corta esse com esse, vai dar menos 1 aqui, e aqui vai dar 1. Ou seja, cosseno de θ vale menos 1. Logo, θ tem que valer 180 graus. Tá certo? Significa que o vetor unitário aqui, ó, isso aqui é 5. Esse vetor aqui, U, ele é o vetor que é, se eu tenho um vetor gradiente para cá, o vetor unitário U tá para cá, de módulo 1. Tá certo? Em outras palavras, se eu quiser calcular o gradiente, tá certo? A minha derivada direcional é 5 vezes a minha derivada direcional. No caso, derivada direcional é gradiente de t vezes U. E a gente já determinou que U é a direção contrária do vetor gradiente. Então, a direção do vetor gradiente, vamos botar assim, a direção unitária do vetor gradiente de t é o vetor menos 1. Tá certo? Então, isso vai ser o vetor menos 2, no caso, menos 2, menos 1, menos 2, né? Dividido por 3. Ou seja, vai ser o vetor menos 2 mais 1 mais 2. Então, se eu quiser se isso é a minha direção unitária, se eu quiser calcular o vetor gradiente, basta multiplicar pelo módulo do vetor gradiente. Ou seja, o vetor gradiente vai ser essa expressão aqui. É 5 vezes menos o vetor unitário. Que vai ser 5 vezes menos 2, 1, 2. Se eu pegar esse 3 e passar multiplicando o vetor gradiente, 3 vezes o vetor gradiente é 5 vezes menos 2, 1, 2. Meio esquisita essa colocação, mas é assim que ele pediu na resposta. Então, o gabarito da gente vai ser a letra D. E com isso nós encerramos a nossa lista de questões. Aqui vai estar o nosso gabarito. Se você ficou com alguma dúvida e quiser tentar fazer a lista desde o começo, pausa, não olhe as resoluções, tenta fazer do zero, e aí você vem aqui olhar o gabarito. E depois, só depois, você olha como eu estou fazendo as resoluções de cada uma das questões. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês assistindo a esse vídeo. Ficou um pouco mais longo, eu entendo, mas é um tema um pouco mais espinhoso, um pouco mais complicado, e a gente precisava de um tempo um pouco mais cuidadoso ali para falar de cada um dos problemas que a gente estava encontrando no meio do caminho. Mas agradeço a sua audiência, o seu tempo que você prestou atenção. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a tirar as suas dúvidas nesse assunto de cálculo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui, para a gente ver que vocês estão se empolgando, estão gostando de assistir. Não deixa de indicar o Organiza para outras pessoas. Se inscreve no canal para ficar atento quando surgirem outros vídeos, caso você tenha interesse de continuar estudando. Se você quiser se aprofundar no estudo para concursos, entre em contato com a gente para a gente tentar ver qual é a melhor forma para te indicar, para te direcionar para aquele concurso que você está desejando e sonhando em passar. Fico por aqui, me despeço de vocês e espero todos em um próximo vídeo. Adeus!